Olá a todos, só confirmando se estamos gravando. Estamos sim gravando, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de Física Moderna e Contemporânea 2. Infelizmente a gente não pôde estar na frente do quadro branco que eu já fiz, mas a gente vai ter a nossa aula reproduzindo então a minha tela do computador para vocês. Como eu queria trabalhar algumas equações e como a própria ementa da disciplina fala, que é de forma introdutória. Então eu não vou entrar no mérito da demonstração de equações, de etc, mas eu vou mostrar as equações para vocês, vou tentar estar explicando aí de onde veio cada uma dessas equações, como que elas funcionam, mas não vou estar entrando muito em determinados em problemas muito específicos. Então, seguindo adiante, nosso vídeo de número 7, se eu não me engano, 8, nosso vídeo de número 9, né? Princípios da estrutura atômica foi no vídeo de número 8. Então, nós vamos tratar agora sobre alguns assuntos, algumas equações pertinentes e importantíssimas para o conhecimento da física quântica, física moderna e da física contemporânea. Como é que passa isso aqui? Tá aqui. Nós vamos falar ainda, retomando, como a gente já contou, a história da radiação do corpo negro e como que ele funciona, nós vamos mostrar agora as equações que Max Planck e que outros físicos contribuíram para que essa equação fosse produzida e para que essa equação se resolvesse o problema da radiação do corpo negro, que até então, 1990, não era conhecida uma equação que se adequasse corretamente à radiação do corpo negro. Vocês vão estar entendendo um pouco melhor sobre o que aquela história toda que eu contei, o que tem a ver e por que ela é tão importante. Primeira coisa, o que é um corpo negro? Corpo negro é um modelo ideal. Um corpo negro é um modelo ideal de um corpo que emite, que absorve totalmente energia da mesma forma que ela emite totalmente energia. Ou seja, é um corpo que teoricamente, na realidade não existe, mas que teoricamente nós utilizamos essa idealização desse corpo para que facilite o entendimento e para que facilite equacionar esse comportamento, esse fenômeno físico, generalizar esse fenômeno físico para que a partir de então seja muito mais fácil resolver essa questão ou esse problema físico que acontece na realidade. Então nós temos aqui uma caixa de um metal qualquer, pode ser o metal que você imaginar, não interessa o tipo de metal. Então nós temos uma caixa metálica bem aqui, e nessa caixa metálica, como se fosse uma caixa de sapato, foi feito um furo muito pequeno nessa caixa, e essa caixa, como ela é um corpo ideal, existe energia
térmica que está circulando. Energia em forma de onda, energia térmica em forma de ondinha bate aqui e a tendência dela é voltar. Vou pegar uma ondinha aqui, acompanha o cursor do mouse comigo. A ondinha vem aqui, térmica, bate na parede da caixa, que se comporta como um absorvidor de energia total, como se ele absorvesse totalmente essa energia e como se ele absorvesse na mesma proporção que ele emitisse essa energia. Então, como eu fiz um furo aqui, teoricamente não fui eu que fiz o furo, nem existe isso daqui, tá? Isso é só uma forma da gente simplificar para tentar entender. Então, essa energia vai escapar, uma certa quantidade muito pequena dessa energia vai escapar por esse furo que eu fiz nessa caixa aqui metálica, que continha essa energia, e essa energia ela era uma energia térmica. Mas lá atrás Max falou que energia térmica também, na verdade outros físicos falaram que energia térmica também emitia uma determinada frequência. Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico comigo, não dá para aparecer por causa da minha barra aqui de... Opa, melhorou. Então, eu tenho aqui dois eixos, tá? O eixo das ondas, do comprimento de onda em nanômetros e o espectro de radiação em picômetros. Por que picômetros? Professora, que palavra é essa? É que é tão pequeno que na escala de unidade de medida, o pico é um número muito pequeno, não me recordo de cabeça agora, mas é um número muito pequeno para se representar, e se representa com base em base 10, etc. Voltando para o assunto, então eu tenho comprimento de ondas e espectro de radiação. O que seria esse espectro de radiação? Pelo amor de Deus, o que é isso? Que palavrão é esse? Espectro vem de uma faixa ali de várias cores, vamos dizer assim. Um espectro, uma divisão. Radiação vem de radiação mesmo, o que se radia, o que se emite, o que se propaga em forma de onda, isso é radiação. Então, radiação espectral, nesse momento aqui em que nós estamos estudando, essa radiação espectral é a radiação que ela é emitida quando um corpo possui uma determinada temperatura. Pera lá, professora. Então, se eu tenho temperatura, a minha temperatura eu posso medir. Então, isso quer dizer que eu emito radiação? A minha resposta para você, meu caro aluno, é de que sim, você emite radiação. E a sua radiação é radiação espectral. Está dentro, a sua radiação, a radiação que você emite está aqui dentro. E ela é justamente bem nessa faixa aqui, ó, radiação do infravermelho. Tanto é que eu falei no vídeo anterior que os militares eles desenvolvem ferramentas tecnológicas e que só depois de um certo tempo eles diminuem a efetividade dessa ferramenta para uso civil. Então, os militares que não conseguiam enxergar à noite, claro, a gente não tem essa visão noturna, alguns animais têm, e é justamente nesse espectro
do ultravioleta. Então, o que que o animal ou o que que o binóculo lá de luz infravermelho vai fazer? Ele vai enxergar a partir da emissão de energia térmica. Então, tudo que tiver energia térmica vai emitir essa energia e o seu equipamento pode estar captando essa energia. Eu tenho muita vontade, então em breve, quem sabe eu não consigo um. Mas até lá, vou ficar na minha vontade aqui, olhando o espectro de frequência. Tirando a brincadeira, olhando aqui esse eixo, percebam que, vamos continuar aqui e terminar aqui, né? Então, o espectro de frequência está relacionado, percebam que aqui tem um casinho, né? 7.000K, 6.000K, 5.000K, 4.000K e 3.000K. K é temperatura, tá? Então, de acordo com, eu tenho uma relação da temperatura com a radiação aqui, tá? Então, à medida que o corpo tá quente, porque essa palavra não existe na física, ou é temperatura alta ou é temperatura baixa. Temperatura alta é quente, entre aspas, e temperatura baixa é frio, entre aspas, mas quente e frio, para quem não assistiu a aula lá de Térmica 1 ou de Tópicos de Física 2, o termo quente e o termo frio está relacionado à sensação térmica, a forma como o seu tato se comporta em termos nervosos e mandam esses impulsos para o cérebro. Mas o correto é falar temperatura alta, temperatura baixa, dependendo aí da quantidade de energia térmica envolvida. Ok, no próximo eixo, nesse eixo horizontal que eu estou passando o cursor em cima, nós temos o tamanho dessa frequência. Então, quanto maior a frequência, por exemplo, essa frequência colorida aqui, super bandeira gay, apoio, essa frequência aqui pode ser o arco-íris também, pode ser o unicórnio, né? Bem colorido. Vocês escolhem o que vocês querem. Então, esse espectro bem aqui, bem colorido, ele é justamente o espectro da luz visível. É claro que a gente não consegue enxergar a radiação infravermelha, que ela deve estar muito próxima aqui, e nós não enxergamos, mas o que está aqui representado é o espectro da luz visível, da luz que nós enxergamos. Pera lá, professora, mas eu não enxergo colorido desse jeito, não. Você não enxerga porque a luz, quando ela está junta a todos esses espectros, ela fica uma luz branca. A luz branca decomposta, ela fica dessa forma aqui. Então, percebam que para cada cor eu tenho uma determinada frequência envolvida. E para cada temperatura eu tenho uma frequência envolvida, assim como eu tenho uma radiação espectral. Espera lá que falou grego para mim. Então, vou tentar ir devagar. Vamos escolher o verde aqui. O verde, ele tem... deixa eu escolher um outro número aqui que eu não estou conseguindo... Tá, 500. Uma radiação aqui, o amarelo do espectro. O amarelo do espectro, digamos que ele, na escala aqui não dá para ver, não é 500 de 2 em 2, né? Então, essa imagem tá um pouquinho ruim para a gente enxergar. 800, 700, 600. Digamos que em 600 eu tenho o amarelo como frequência. A frequência em 600
é a frequência do amarelo. Então, quanto mais energia, se eu pegar uma camisa amarela, não, deixa eu pensar no outro objeto. Se eu pegar uma caixa como essa caixa térmica aqui que eu fiz o furo, se eu pegar essa caixa amarela, que é amarela porque tá numa faixa de frequência, e eu começar a aquecer essa caixa, ela vai chegar no máximo a essa emissão aqui espectral, olha. Qual vai ser a máxima emissão espectral dessa caixa? Vai ser essa aqui, ó. Mais ou menos. Tá, mas eu quero mais um corpo assim que possa emitir mais energia. Qual seria? Se eu pegasse aqui um corpo que tem frequência, que se transporta em uma frequência e aproximadamente de 400. Então, eu vou aquecendo, eu vou aquecendo esse corpo, aqueço, passa de 6.000 Kelvin, eu vou aquecendo, 6.000 K, na verdade, que não necessariamente é a escala Kelvin, é 6.000 K de temperatura, tá? E eu chego em 7.000 K. Em 7.000 K, eu vou ter um espectro de frequência de radiação de 70. É como se em 7.000 K eu conseguisse irradiar muita energia. É como se eu fosse um solzinho. Eu sei que eu brilho pra caramba. Então eu sou um solzinho, eu consigo irradiar energia porque eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, sem dizer que eu faço caridade. Eu não faço caridade, tá, gente? Eu só faço caridade. Enfim, então, esse 7.000 K aqui de energia é o máximo que um corpo poderia emitir. A partir daí, ele não emite mais tanta energia. Percebam que a curva começa a decrescer até chegar em um espectro de 0. Então, percebam que a frequência, à medida que essa frequência vai diminuindo, então eu tenho um corpo que na verdade, eu tenho um corpo que ele vai fazer com que essa frequência diminua, porque eu tenho, nessa região aqui, eu tenho a região do ultravioleta. Então, à medida que eu vou diminuindo essas frequências, a tendência é que essa curva diminua. Então, qual a quantidade de energia que um determinado objeto emite? Essa era a questão deles. Eu quero saber quanto de energia espectral um determinado objeto emite. A resposta é: a quantidade que esse objeto emite é justamente a área dessa curva que está embaixo. Então, se eu tenho um objeto que emite a máxima radiação espectral é 7.000 K, então eu vou ter uma radiação, a quantidade de radiação que ele vai emitir é justamente essa aqui até essa área toda aqui. Então eu tenho derivadas e integrais envolvidas aí nesse espectro, nessa radiação espectral. Vamos continuar, bora, se alguém não entendeu, eu explico novamente, é só me falar. Então, a radiação do corpo negro, ela já tinha sido calculada, mas com base na física de Newton, na física macroscópica. Então, essa radiância espectral, ela foi calculada por Rayleigh-Jeans e justamente foi chamada de lei de Rayleigh-Jeans. Essa lei dizia o seguinte, que essa radiação espectral, ela dependia de uma frequência, ela era igual a 2π. Por que 2π, professora? Porque a gente está falando de onda, né? Onda é oscilação, então 2π é regra básica, todo mundo já deve estar sabendo. C é a velocidade da luz,
K é a constante de Boltzmann, tá? E T é a temperatura. Constante de Boltzmann em temperatura veio lá da termodinâmica. Então, lembra lá da termodinâmicazinha básica. Então, eles pegaram e colocaram isso tudo sobre a frequência a quarta. Só que a constante de Boltzmann, e na verdade daqui para cá tudo é constante, então eu tenho constante de Boltzmann esse valor. Então essa equação aqui ela se comporta muito bem até um certo ponto, ela representa o que acontecia dentro do experimento. Percebam que aqui quem veio primeiro foi o experimento e depois a demonstração matemática do experimento. Não veio primeiro a matemática e depois o experimento para comprovar. Em alguns casos acontece isso. Então, a radiância espectral lambda é a quantidade de energia radiada por uma unidade de área, por uma unidade de tempo, por intervalo de comprimento de onda, tá? A gente vai continuar falando um pouco mais dessa questão aqui dessa equação de a lei, na verdade, de Rayleigh-Jeans. Eu fui para um lugar que eu não sei bem, tá aqui. Então, percebam, coloquei de volta a mesma equação que está lá no slide anterior, é essa equação aqui. Então, o que acontece é que a lei de Rayleigh-Jeans começa bem aqui e vai muito próximo ao que acontece na realidade. Mas quando chega próximo a frequências muito pequenas de radiação muito fortes, eu diria assim, entre aspas, né? Porque esse termo ele não é muito coerente. Mas enfim, quando eu chego em radiação de comprimento de onda muito pequenos ali depois do ultravioleta, se você não assistiu, eu convido vocês a assistirem algumas aulas do eletromagnetismo, porque eu falo disso. Então dê uma olhada lá, por favor, para vocês, se vocês não entenderem muito bem essa questão. Então, até certo ponto, a física clássica, ela se comporta muito bem representando o experimento que foi realizado. Mas a partir de uma frequência, percebam que a partir de uma frequência, ela começa a se distanciar do que acontece na realidade. Na realidade, existe uma curva que, determinada frequência começa a irradiar menos energia. Então, a lei de Rayleigh-Jeans concorda com os resultados experimentais para comprimentos de ondas longos. Por quê? Porque tem comprimentos de ondas longos. Me dá um exemplo de comprimento de ondas longos. Pegou agora. O rádio tem comprimentos de onda muito longo. O infravermelho e aí, à medida que você vai se aproximando dos raios ultravioletas, você vai se aproximando de ondas com frequências menores. E por isso que ele, para comprimentos de onda muito curtos, chamou-se esse ponto aqui de catástrofe do ultravioleta. Por quê? Porque eu disse para vocês que a quantidade de energia é justamente a área embaixo dessa curva aqui que é emitida. Então, se essa integral aqui, se essa derivada tende ao infinito, então a quantidade de energia que vai ser emitida aqui vai tender também ao infinito, e isso não existe, isso não foi visto no comportamento do corpo negro. Então, como resolver isso? Quem vai resolver isso? Max
Planck tentou de todas as formas até ele dizer que eu cometi um ato de desespero. Então, Max Planck, ele propõe uma questão que resolve, uma equação que resolve o problema do corpo negro, mas ele diz que foi um ato de desespero, que ele coloca aquelas equações ali, aqueles termos ali, e que ele diz que ele não acredita muito que aquela seja a resposta correta, e ele acredita que no futuro algum físico mais melhor do que eu possa vir com uma equação muito melhor do que a minha. Era isso que ele acreditava. Então vamos lá para o início. O que Max Planck falou? Ele disse o seguinte, que a energia é igual a hν. O que é hν? H é uma constante e Ni, aqui representado por quase um V, mas é um Ni, é uma letra grega, é a frequência. Então, a energia de um corpo é igual a H, que é essa constante de Planck, como quem que fez a constante? Foi Planck. Então, como é o nome da constante? Constante de Planck. Porque foi ele que fez. E o Ni, que é a frequência aqui dessa radiação. Então, para uma quantidade de energia, eu tenho um número, que esse número necessariamente tem que ser inteiro, regra geral, tem que ser um número inteiro, não pode ser uma fração, tem que ser um número inteiro vezes o H, que é a constante de Planck, que foi determinada, e tem um valor próprio, e a frequência, tá? Então percebam que esse N ele é um número inteiro, é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então nesse gráfico aqui a gente mostra que a equação, que a energia para a mecânica clássica ela é emitida de forma contínua, ela não para. Mas Max, para resolver aquela equação lá, ele teve que assumir exatamente isso daqui. Pera lá, o que é isso aqui? Uma franja? O que é? Isso daqui são níveis de energia. Digamos assim, incorporando lá o Niels Bohr, pegando esse termo do Niels Bohr, que na época ainda não tinha sido formulado. Então ele disse que a energia ela não se comporta de forma contínua, e sim de forma discreta. O que quer dizer discreto? De forma em que cada uma emite uma determinada quantidade de energia. É como se fosse o seguinte: digamos que eu tenho muitas moedas no meu porquinho e eu quero doar essas moedas para moradores de rua. Então eu encontrei um morador de rua e eu quero dividir as moedas com o meu amigo morador de rua. Então eu percebo que ou eu dou a moeda inteira para o meu amigo morador de rua, ou eu não dou nenhuma moeda para ele. Ou eu dou 2 moedas para o meu morador de rua, meu amigo morador de rua, ou eu dou só uma, ou eu não dou nenhuma. Percebam que para eu dar a moeda, não tem como eu rasgar a moeda ao meio e dar metade de uma moeda. Vamos a outro exemplo. Digamos que você quer subir uma escada. Não tem como você subir a metade de um degrau. Ou você sobe um degrau inteiro, ou você não sobe nenhum. Se você subir o primeiro degrau e você quer subir o segundo degrau, ou você sobe o segundo degrau inteiro, ou você não sobe nenhum degrau. Porque não existe como você subir a metade do segundo degrau, ou 1/3 do segundo degrau, e assim por diante. Não tem como existir fração aí. Então, não, ou é um número inteiro, ou não é nada. Então, existe outra forma
de tentar entender essa forma de emissão de energia. É como se aqui no gráfico comigo, essa energia contínua fosse uma rampa em que você vai subindo devagarzinho, tanto que você quiser dar de energia, emitir de energia, e aqui é a escada, você só emite uma certa quantidade de energia discreta. Não tem fração aqui, ou você sobe o degrau inteiro ou você não sobe. Então eu acho que ficou muito bem explicada essa questão da emissão e absorção de energia. Então você só vai ter essa emissão de energia de forma discreta, uma quantidade exata, um número inteiro. Não vai ter emissão de energia de forma em que tenha uma fração envolvida ou um pedacinho de energia, não existe isso. Então eu vou mostrar logo para vocês a lei da radiação de Planck. Então percebam que, se você olhando de cara, você diz: ei, professora, parece que ele copiou aquela lei do Rayleigh-Jeans. De forma, ele pegou alguns termos lá da lei de Rayleigh-Jeans. Então o espectro de frequência para Planck é igual a 2π, porque nós estamos falando de onda. Essa velocidade da luz aqui ele colocou ao quadrado. O comprimento de onda ele elevou não a quarta, mas a quinta. E apareceu um H aqui. Espera lá. Um H? De onde vem esse H? Esse H é justamente a constante de Planck que eu mostrei para vocês. E o número que equivale à constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Essa é a constante de Planck. Então você pode olhar e dizer: isso daqui não é nada. Não é nada para o nosso mundo macroscópico, mas para o mundo microscópico isso aqui é muito relevante. Em termos de nível atômico e de nível subatômico, isso aqui faz grande diferença. Perceba que é um número muito pequeno para nós que estamos acostumados com números grandes, mas para nível atômico e subatômico isso aqui é um número extraordinário. Voltando à equação, o que foi que Planck fez? Planck pensou: eu vou colocar um exponencial bem aqui. Ele colocou H cortado, velocidade da luz, sobre H cortado, constante de Boltzmann e temperatura -1. Por que esse -1 aqui? Porque esse -1 vai cortar com esse 1 aqui e vai voltar justamente lá para a equação, para a lei de... vai voltar justamente para essa lei aqui, ó. Quando a frequência é muito grande, tá? Quando a frequência é menor, melhor dizendo. Quando a frequência é menor, a equação de Planck vai se ajustar justamente à lei de Rayleigh-Jeans. Então, isso quer dizer que a lei de Rayleigh-Jeans está contida dentro da lei de Planck, das equações de Planck, porque ela varre um pedaço da radiação espectral, tá? Então, o que nós temos aqui é que, se eu quiser voltar para frequências muito grandes, para frequências pequenas, melhor dizendo, eu vou conseguir voltar sem problema para as duas equações lá, na verdade, para uma equação que é a equação que rege a lei de Rayleigh-Jeans. Vamos explicar isso melhor. Então, acontece o seguinte, que para frequências muito menores que 1, eu vou ter essa equação aqui, tá?
que é justamente a equação de Rayleigh-Jeans. E essa equação de Rayleigh-Jeans, ela pode estar contida na equação de Planck dessa forma. Porque se dessa forma eu cortar -1 com 1 aqui e dar uma arrumadinha na equação, eu vou voltar à equação de Rayleigh-Jeans. Então, neste limite, a expressão de Planck recai na lei de Rayleigh-Jeans da radiação. Então, quando eu tenho frequências muito grandes, muito maiores que 1, então eu vou ter a expressão da lei da equação de Planck com a exponencialzinha aqui, fazendo justamente com que em determinado momento essa curva seja feita através da equação por conta da exponencial bem aqui. Então, neste limite, a expressão de Planck não tende ao infinito, como acontecia com a lei de Rayleigh-Jeans, mas exponencialmente tende a zero. Então, eu tenho a equação de Max Planck fazendo exatamente o que acontece na realidade e varrendo exatamente a radiação, a quantidade de energia da radiação espectral que era previsto experimentalmente. Então, experimentalmente, eu tenho a equação de Max Planck sendo comprovada. Sendo assim, muito obrigada pela atenção. Se ficou alguma dúvida em relação ao comportamento dessas equações, como eu já havia dito, o mérito não era adentrar especificamente, demonstrar, porque isso demandaria um tempo muito curto, tempo que a gente não tem, mas eu queria mostrar para vocês essas equações e para que vocês entendessem de onde veio e como que isso ajuda no posterior andamento da física quântica. Muito obrigada, e esse é o vídeo sobre as equações de Planck e sobre a constante de Planck. Até breve. Olá, outro teste. Testando o microfone. Não acredito que eu dei uma aula todinha assim. E vendo se vai. Puta merda.